Ei pessoal, bem-vindos a um novo episódio de Just Rolled In. Neste episódio, mostrarei os melhores reparos em veículos enferrujados, em declínio e modificados por clientes que vimos nos últimos 3 anos ou mais. Tudo bem. O cliente afirma que o carro faz barulho ao acelerar. Este veículo também foi dirigido até a oficina e o cliente disse que acabou de comprá-lo há um mês. O cliente quer que instalemos fiação de reboque de 4 planos. Não sei se ele conseguiria puxar algo. E este veículo foi dirigido assim. O técnico disse que o cliente recusou os reparos, mas a roda caiu no estacionamento, então o cliente os fez. O cliente deseja que apenas o braço de controle seja reparado. Fred Flintstone acaba de deixar sua Sierra. Eu pensei que o tapete do chão poderia atrapalhar, prejudicar a aceleração. Quero dizer, o cara provavelmente sabe mais sobre isso do que eu. Este cliente dirigiu até a loja com a van neste estado. Após a loja informar ao cliente sobre as peças que precisavam ser trocadas, ele recusou o conserto e partiu. O cliente afirma que o veículo está puxando para a esquerda. O cliente relata vazamento no escapamento. O técnico afirmou que o veículo foi dirigido com uma bucha e parafuso do braço de controle ausentes. O técnico informou que, além do reparo do vazamento de escapamento, era necessário mais consertos, mas o cliente recusou. O cliente relata ruído nos freios após instalar freios e pinças novos. O cliente trouxe novas pinças dianteiras para a oficina instalar, pois acredita que esse seja o problema. O mecânico constatou que o cliente não notou a ferrugem nos braços de reboque e a deterioração do restante do chassi devido à oxidação. O cliente trouxe o carro porque a frente esquerda está rangendo ao frear bruscamente, e eles sentem cheiro de borracha queimada. O técnico descobriu que o braço de controle inferior do lado do motorista estava totalmente enferrujado. Ele notificou o cliente sobre os reparos necessários, mas eles recusaram e foram embora. Este Chevrolet Impala chegou com problema de superaquecimento, mas o mecânico percebeu que havia outros defeitos ao dirigi-lo para a oficina. O mecânico detectou um vazamento no radiador e alertou o cliente que seu veículo estava inseguro para dirigir. Esta é uma mão. Uma mão? Este veículo chegou para colocar pneus novos. O técnico notou que vários suportes do motor estavam quebrados, o que o cliente nunca mencionou, e eles recusaram todos os reparos. O caminhão chegou para passar na inspeção de emissões solicitada pelo cliente. O mecânico mencionou que esses são apenas alguns dos problemas encontrados no caminhão, mas o cliente optou por não realizar os demais reparos e decidiu levar o veículo para outra oficina. O cliente veio trocar o óleo e colocar pneus novos. O mecânico não pôde erguer o carro no elevador devido à sua baixa altura e ao kit de carroceria personalizado. Este cliente trouxe o veículo que acabou de comprar e reclamou que ele desliza de lado como se estivessem dirigindo no gelo sempre que aceleram. O cliente também dirigiu 232 km de volta para casa desde o local da compra. O cliente solicitou a instalação de mais peças cromadas no capô, o que requer algumas perfurações. Um cliente veio trocar o óleo antes de uma viagem de carro. O técnico notou que os pneus e amortecedores dianteiros precisavam ser trocados. O cliente recusou os reparos e mesmo assim viajou de carro.
Este veículo veio para instalar novos amortecedores. A oficina recusou o trabalho no carro ao ver o dano. Este veículo veio apenas para instalar novos pneus de inverno. A oficina se recusou a trabalhar neste carro, pois é inseguro dirigir. O cliente mencionou que provavelmente levará o ferro velho. O cliente trouxe o veículo por acreditar que precisa de alinhamento. O técnico descobriu que onde os braços de reboque são parafusados na parte inferior do corpo está enferrujado. Após ser informado dos danos, o cliente disse que levará o veículo para um ferro velho. O veículo foi rebocado por não dar partida. O técnico descobriu por que o fusível do módulo de controle da bomba de combustível queimou, mas o cliente só quis um novo fusível instalado e saiu. O cliente afirma que substituiu as pinças de freio dianteiras e não tem pedal. O técnico encontrou vazamento de fluido de freio no parafuso banjo e constatou que o cliente tinha instalado pastilhas novas em rotores enferrujados. O cliente recusou o orçamento para os reparos, alegando que seu trajeto diário para o trabalho é curto, então ele deveria ficar bem. Um cliente entrou para consertar um pneu e o mecânico percebeu que o veículo não tinha freios traseiros. Ele notificou o cliente que recusou os reparos e quis levar o veículo. A oficina aconselhou rebocar o veículo por questões de segurança. A oficina arcou com os custos do reboque após a recusa do cliente. O Subaru do cliente foi rebocado para a oficina por não dar partida. O mecânico afirmou que sua oficina recusou o trabalho neste carro, pois era um desastre. O cliente solicitou um serviço em seu veículo recém-adquirido de uma concessionária de usados, pois não tinha certeza se ele havia passado por revisão. Para a infelicidade do cliente, o veículo adquirido está em péssimo estado. O técnico disse ao cliente para devolvê-lo ao local onde o comprou, mas o cliente disse que o lote de carros usados lhes disse que não estava assim quando venderam. Este é o veículo mais decorado que já vimos neste canal. O Chrysler 300 veio para um recall de airbag. O veículo veio para troca de óleo e o técnico notou interesse na instalação de luzes LED. Ela disse que quem instalou usou grampos para fixá-lo ao tanque de combustível, escudos térmicos e abraçadeiras para prender os fios ao braço de controle inferior. O caminhão veio para resolver problemas elétricos e trocar o óleo. O técnico iniciou com uma inspeção visual veloz, notando que o caminhão possuía um interessante sistema de som personalizado. O cliente veio aplicar proteção e pintura em seu Jeep. O técnico disse que parecia o Titanic se partindo ao meio apenas dirigindo em seu estacionamento, então ele decidiu olhar por baixo. Ele viu o péssimo estado do Jeep e eles recusaram fazer qualquer trabalho nele. É o fim da vida para o veículo deste cliente. O mecânico disse que não há inspeções de segurança do estado onde ele mora, então o cliente estava dirigindo este veículo assim por um bom tempo, mas finalmente o levou ao ferro velho depois que a transmissão parou de funcionar. Esta F-150 de 2005 veio por um vazamento na direção hidráulica, mas o mecânico notou de imediato outros problemas ao dirigir o caminhão até o elevador. O cliente disse que não tinha ideia de que o chassi estava tão enferrujado e aparentemente levará este caminhão para o ferro velho. O cliente relata que seu veículo está desalinhado ao dirigir. O cliente informou ao técnico que instalou um novo pinça de freio, o que pode ter causado o problema. O cliente dirigiu 8 km até a oficina porque o carro está desalinhado na estrada. O técnico notou que a torre do amortecedor traseiro do lado do passageiro estava completamente enferrujada. Ele informou ao cliente que seu veículo estava inseguro para dirigir, mas o cliente acabou levando-o mesmo assim.
Este veículo chegou com um problema de superaquecimento. O técnico notou a ausência de freios traseiros no carro e vários outros problemas. O técnico informou o cliente que recusou os demais reparos. O cliente afirma que só quer que os freios dianteiros sejam verificados. Parece ser seus únicos problemas. Isso é só a ponta do iceberg dos problemas com o Mustang do cliente. A oficina mostrou a série de problemas que o carro tinha e aconselhou o cliente a levá-lo para um ferro velho. Esta F-150 de 2013 entrou para uma troca de óleo. O técnico notou isso na inspeção visual e disse que o cliente recusou todos os reparos e o veículo saiu guinchado. Quanto mais você assiste, pior fica. E isso está na estrada ao lado de sua esposa e filhos. Dias atrás, o cliente falhou na inspeção de segurança devido aos freios desgastados. Ele recusou os reparos, dizendo que faria sozinho. Ao retornar para a reinspeção, o mecânico descobriu que os freios não foram substituídos e as pinças foram montadas com parafusos de madeira. Durante a manutenção, o técnico notou correntes segurando o subchassi. O caminhão foi trazido para instalar um novo engate de reboque, pois o proprietário perdeu seu reboque ao dirigir para o aterro sanitário. Em suma, o cliente rebocou o veículo, recusando os reparos para instalar novas juntas esféricas e um pneu usado. O autor do vídeo é um instalador profissional de sistemas de áudio automotivo e precisava instalar um fio remoto para controlar o amplificador através de uma chave. Ele fez o trabalho solicitado pelo cliente, mas afirmou que esta é a fiação personalizada mais maluca que já viu em sua longa carreira. O carro foi trazido porque, segundo o cliente, a traseira balança ao passar por obstáculos. O técnico constatou que o subchassi traseiro estava totalmente enferrujado e o suporte da barra estabilizadora traseira perfurou o tanque de combustível. O cliente recusou os reparos e partiu dirigindo. Durante a troca de óleo, o mecânico notou que o cliente havia tampado a lateral do pneu e recusou a instalação de um novo. Este Bentley foi rebocado para a troca de baterias, e o técnico percebeu que o interior estava mofado. O cliente não quis que a oficina investigasse o porquê do interior do carro estar coberto de mofo. O cliente entrou somente para trocar o óleo. O cliente não falou sobre a roda e só dirigiu 8 quilômetros até a oficina. O cliente trouxe esta Chevrolet Silverado 2011 devido a um vazamento de combustível. O técnico encontrou o vazamento no caminhão recém-comprado e constatou que o chassi estava completamente enferrujado. A cliente recusou os reparos, alegando que comprará um kit de reparo de chassi online. A esposa do cliente bateu no meio-fio, danificando rodas e estourando 3 pneus. Ele recusou comprar novas rodas e tentou endireitá-las com um martelo no estacionamento. O cliente relata vibração na traseira do veículo. A oficina informou ao cliente que ele precisa de um novo diferencial traseiro e cotou um usado, mas ele recusou os reparos e saiu dirigindo em tração 4x4. Quando este carro foi trazido por problemas no ar-condicionado, o técnico descobriu que o subchassi dianteiro estava sendo sustentado por esperanças e sonhos. O técnico recomendou ao cliente que não dirigisse mais o veículo, pois é muito inseguro. Mas o cliente ainda continuou em sua viagem, e o técnico disse que este cliente só entrou para instalar um novo cilindro escravo da embreagem. O cliente foi informado sobre o dano causado pela ferrugem. Eles não fizeram os reparos e dirigiram seu veículo para longe quando o cliente levou seu carro para uma troca de óleo. O técnico notou que ambos os braços de controle inferiores estavam completamente enferrujados. O cliente recusou os reparos e o levou embora. Se alguém aparecer com um carro parecido com este, você imagina Joe Price vendo isso? Eu tenho que ter certeza de que não coloco coisas assim. O que você vai fazer a respeito disso? O que você pode fazer a respeito disso?
olha o que ele fez com a bateria. Oh. Caramba, ele tem até seu próprio rádio e tudo. Lanternas, cara. O carro foi trazido porque, mesmo após outra oficina instalar um novo braço de controle inferior, ele ainda está descontrolado na estrada. O instalador do braço de controle não notou a ferrugem no subchassi e o cliente recusou os reparos para um novo. Ao trazer o Mercedes-Benz apenas para trocar um pneu, o mecânico percebeu que os freios traseiros necessitavam substituição urgente. O cliente recusou os reparos e partiu dirigindo. O carro foi empurrado para dentro porque o dono afirma que ele não liga. O mecânico deu uma olhada rápida e acha que o carro precisava de um novo motor de arranque ou volante do motor por algum motivo. O proprietário pensou que os reparos seriam gratuitos e recusou-se a pagar por um diagnóstico, e teve um amigo que empurrou o carro para longe da última vez que este veículo veio para um serviço. O técnico informou ao cliente sobre o líquido de arrefecimento no óleo do motor. O cliente duvidou da oficina e afirmou que trocará o óleo por conta própria. O cliente retornou dias depois, com um problema de batidas no motor. O técnico removeu o filtro de óleo e descobriu que o cliente deixou o plástico no filtro ao instalá-lo, danificando a bomba de óleo e deixando o motor sem lubrificação. O cliente levou o carro para a troca de óleo. O mecânico viu que não saiu óleo ao remover o bujão de drenagem e notou uma rachadura no cárter. Adicionou óleo para verificar a gravidade do vazamento. O mecânico avisou o cliente que o vazamento era severo, mas ele recusou a substituição do cárter e foi embora. O veículo retornou com o proprietário relatando que os freios estão fumegando e apresentando problemas. A oficina informou que eles precisam remover as rodas e ver o que está errado, pois não é seguro dirigir assim. O proprietário recusou, dizendo que iria rebocar para casa, mas antes que percebessem, entrou no veículo e foi embora. Se gostou do vídeo, considere deixar um like ou se inscrever caso ainda não tenha feito. E você pode enviar clipes que filmou no nosso site justrolednit.com. Obrigado por assistir.